Bom, então nesse momento estou gravando o vídeo, tá? E por conta aí do problema aí com o link do YouTube. E aí, depois desse momento então de estudo, nós vamos colocar no YouTube, lá na conta da igreja, o vídeo do nosso estudo. Bom, o tema de hoje nós vamos tratar lidando biblicamente ou lidando sabiamente com a preguiça, né? Eu acredito que vocês já estejam enxergando a minha tela. O que nós temos aqui do texto bíblico que vamos trabalhar hoje, um dos textos, o preguiçoso deseja e nada tem, mas a alma dos diligentes se farta. Então aí Provérbios capítulo 13, versículo 2, trazendo já esse princípio da palavra, tratando exatamente deste tema tão importante que é a preguiça. Bom, vamos ter então uma palavra de oração e a gente já começa já entra no texto. Acho que a Sônia também, né, acabou de chegar, né? Tranquilo. Vamos orar então. Pai de amor, Deus Todo-Poderoso, nós estamos aqui na tua presença, Senhor, grato, Senhor, por este momento que nós temos de poder abrir a tua palavra, considerar o texto bíblico, Senhor, e aplicar na nossa vida, Senhor. Fala conosco nessa noite, Senhor, esclareça-nos, Senhor, a respeito deste tema tão importante que às vezes até não é nem trabalhado, Senhor. Mas nós queremos aqui nesta noite sermos tratados pela tua palavra, Senhor, que o Santo Espírito venha aplicar na nossa vida esses preceitos. Em nome de Cristo Jesus que nós oramos e agradecemos. Amém. Amém. Certinho, Tom. Bom, lidando sabiamente com a preguiça. Então nós temos aí o texto na tela aí, capítulo 13, versículo 4, desse preguiçoso que só deseja ter as coisas e que ele não tem nada, mas aquele que é diligente, ele se farta de tudo. Vamos definir então o que é preguiça, tá? O que é preguiça para nós? Preguiça, ela é uma lentidão. A palavra preguiça, ela vem no nosso português, nosso idioma, ela vem do latim e a raiz dela, ela lembra muito bem a palavra pinguim, porque ela tem a ver com gordura, com lentidão, ela tem a ver com a pessoa que não consegue se manifestar da forma correta, uma pessoa que está sempre sonolenta. E justamente a palavra preguiça vem de uma palavra que nos lembra aquele bichinho tão queridinho chamado pinguim. O jeito dele desengonçado de caminhar, não consegue mexer as pernas direito. Daí que vem a palavra preguiça. Vem a palavra lentidão, letargia, falta de vontade para o trabalho, falta de vontade para realizar as tarefas e tarefas simples. E é interessante que o autor de Provérbios ele vai trazendo alguns princípios, ele vai desenhando um quadro que tenta mostrar para nós o que é um preguiçoso, tá? Então ele compara o preguiçoso, ele pede que o preguiçoso se compare ou seja confrontado por um animal pequenininho, como a formiga, por exemplo. Então, lá em Provérbios, no capítulo 6, versículo 6 em diante, olha só o que o autor de Provérbios diz. Vai ter com a preguiça, vai ter com a formiga, ó preguiçoso. Considera os seus caminhos e ser sábio. Ou seja, considera os teus caminhos pessoais, considera a formiga e veja a diferença que há em você e a diferença que há na formiga. Porque olha só a formiga ela não tem chefe, ela não precisa de ninguém para estar batendo na cabeça dela, mandando ela fazer as coisas. Ela tem uma meta já bem definida, ela procura cumprir aquela meta, ela faz aquele trabalho sempre de forma constante e nunca titubeando nas suas emoções em fazer ou realizar tal tarefa. Versículo 7, não tendo ela chefe, nem oficial, nem comandante, no estio, ou seja, no capim, prepara o seu pão, na cega, junta o seu mantimento. Ó preguiçoso, até quando ficarás deitado? Quando te levantarás do teu sono? Um pouco para dormir, um pouco para tosquenejar, aqui
o sono profundo, e um pouco para cruzar os braços em repouso. A palavra repouso aqui é exatamente quer dizer deitado. Ou seja, o preguiçoso, o que ele gosta? O preguiçoso, ele não gosta de, vou deixar de trabalhar para ir pescar. Não, aqui está falando que o preguiçoso, ele quer ficar na letargia, ele quer ficar parado, quer ficar jogado no seu ambiente e ficar sem fazer nada. Há um outro provérbio, Provérbios no capítulo 26, depois nós vamos ler esse texto, em que o preguiçoso é comparado a uma porta presa na sua dobradiça. O preguiçoso é assim como uma porta presa na sua dobradiça, neste caso, deitado numa cama. Veja que coisa incrível, né? Então, o autor de Provérbios ele vai tratando da preguiça e vai mostrando, chamando essa pessoa que está lendo esse texto, sendo confrontada por esse texto, a ser confrontada também pelos animais mais simples, que não são dotados de inteligência, de intelecto, mas até na sua simplicidade eles conseguem confrontar de forma direta aqueles que não querem trabalhar, que não querem se esmerar, que não querem correr atrás, que não querem fazer nada das suas vidas e que gastam uma manhã inteira, uma tarde inteira dormindo, tosquenejando e desejando somente o sono. Então a preguiça é exatamente isso, ela é a letargia, a falta de vontade para o trabalho, a falta de vontade para fazer qualquer tipo de atividade necessária. Ele prefere o sono, prefere a letargia, prefere estar no seu, da sua dobradiça, que é a sua cama ou o seu sofá. Então é esse o confronto que ele faz, em primeiro lugar, aqui no livro de Provérbios. E é interessante que, além de fazer essa comparação com um animal tão pequeno como uma formiga, o autor aos Provérbios ele cria situações para mostrar que o preguiçoso ele é a pessoa que justifica o porquê da sua preguiça. Ele não diz assim, olha, eu gosto de dormir. Ele não assume como um preguiçoso. Olha, eu sou preguiçoso mesmo. Embora tenha uma música brasileira, né, que fale de alguém que realmente reconheceu a sua preguiça. Mas ele é alguém que se cerca de desculpas para não realizar uma atividade. Por exemplo, Provérbios, capítulo 26, no versículo 13. Olha só um preguiçoso com a sua desculpa. Diz o preguiçoso: um leão está no caminho, um leão está nas ruas. O que ele faz? Ah, já que eu moro numa cidade em que há possibilidade de ter um leão me esperando para tirar a minha vida, vou ficar em casa deitado na minha caminha. Então, o preguiçoso ele cria desculpas para ficar no seu comodismo. Reparem, é essa a questão. É que nem o preguiçoso dos nossos dias, como que seria? O preguiçoso dos nossos dias, ele diria o seguinte: tem um bandido lá na esquina, não vou sair de casa. É uma desculpa boa, esfarrapada, para continuar em casa. Ou, há muitos perigos lá na rua, vou ficar em casa. Essa é uma forma letárgica de agir diante de qualquer tipo de situação e usar isso como uma desculpa para não reagir para a vida. Tá? É muito interessante que o preguiçoso ele é totalmente antagônico à vida, porque a vida exige que ele se movimente, que ele saia para caçar, que ele saia para trabalhar, que ele saia para se alimentar, mas ele mesmo assim não faz. Há um provérbio que diz que o preguiçoso não assará a sua caça, mas o diligente sempre terá fartura. Ou seja, o preguiçoso é tão preguiçoso que ele não consegue nem sair para caçar, ele não tem mantimento para sustentar. E Provérbios ele é bem claro para dizer que o preguiçoso sempre enfrentará a penúria e a falta de mantimentos e a escassez. O preguiçoso ele está sempre contrário ao meio que é um meio hostil de seguir a vida que nos é proposta, que é correr atrás, que é se levantar cedo, que é fazer os corres do dia a dia. Há um outro texto, meus irmãos, não só aqui em Provérbios,
mas lá em Hebreus no capítulo 11, capítulo 5. Vou carregar aqui. Ó, a preguiça não está só na ação dos membros, na ação do movimento. A preguiça também está na questão de absorver o aprendizado. Hebreus capítulo 5, versículo 11. A esse respeito, temos muitas coisas que dizer e difíceis de explicar, porquanto vos tendes tornados tardios. A palavra tardio aqui traz exatamente aqui, ó, a palavra indolente, moroso, demorado, ou seja, alguém preguiçoso. Toda vez que a Bíblia vai tratar de preguiça, ela vai chamar de tardio, ela vai chamar de lento, vai chamar de moroso, vai chamar de pessoa que não se mexe com rapidez, que não tem vida, que está sempre na letargia. Então a Bíblia descreve preguiçoso como alguém que é que é lento para a vida, certo? Então a preguiça ela também é designada como alguém que não consegue tornar claro aquilo que tem aprendido, que não consegue absorver aquilo que tem sido explicado. E o próprio autor aos Hebreus, ele vai tratar aqui no capítulo 5 e depois no capítulo 6 que há assuntos que eles já deveriam ter se tornado mestres no saber, mas por conta dessa letargia, eles ainda tinham necessidade de tomar um leite, quando poderiam estar comendo alguma coisa mais robusta, mais forte, para fortalecê-los. Então, a preguiça em ouvir, a preguiça em colocar em prática os ensinamentos bíblicos, também ela é mal vista nas Escrituras. E o preguiçoso também, conforme o livro de Provérbios, ele é alguém que não gosta de trabalhar, que ama o sono e que também se acha mais inteligente que os outros. Já viram uma coisa dessas? Preguiçoso se achar mais inteligente que os outros? É o que o autor vai dizer, ó. Preguiçoso, um leão está no caminho, aí eu coloco o preguiçoso como alguém que é comparado a uma porta, como uma porta se revolve nos seus gonzos, ou seja, nas suas dobradiças, assim o preguiçoso no seu leito. O preguiçoso mete a mão no prato e não quer ter o trabalho de a levar à boca. Olha só, esse é preguiçoso mesmo. Olha só o que o autor de Provérbios vai dizer. Mais sábio é o preguiçoso aos seus próprios olhos, ou seja, ele se vê como alguém sábio, do que 7 homens que sabem responder bem. Olha só a arrogância do preguiçoso. Ele é tão bom, tão bom, tão bom, que aos seus próprios olhos ele se vê como uma autoridade, uma exímia autoridade no assunto que está falando, mesmo que venham 7 pessoas sábias e o confrontem no assunto que está falando. É, geralmente você já deve ter ouvido aquela desculpa, né? Ah, aquela pessoa ela gosta de desculpa que não é fechar um gestalt aqui, mas é aquela pessoa gosta de estudar, mas trabalhar. A desculpa que nós temos aí, ó, é que o autor aos Provérbios está dizendo, não, ele não gosta de estudar porque não gosta de trabalhar porque gosta de estudar. Ele é preguiçoso. E como a gente encontra pessoas assim, sabe? Pessoas que têm respostas para tudo, pessoas que, quando você está falando alguma coisa, ela já vem com a solução pronta. Não, faça isso, faça isso, faça isso, vai dar certo. Mas quando você vai ver a vida dela, o que ela demonstra nas suas atitudes com o trabalho, com o chefe, com o responsável, como pai, como mãe, você vê que não há coerência entre a sabedoria dela e a vida que ela leva. É uma vida, muitas vezes, tomada pelo pecado, uma vida às vezes desgraçada, é uma vida que falta mantimento toda hora, mas quando você vai lá às 8 da manhã na casa do cidadão, o cidadão está lá dormindo ainda,
né? Eu procurei trabalho, mas eu não achei. A pessoa não gosta de trabalhar, aparecem as oportunidades e ele se acha tão bom, tão bom, tão bom que aquele trabalho vai tirar a dignidade dele, ele não vai trabalhar naquele serviço porque ele acha que a mente dele é tão superior que ele merece algo melhor. E como a gente encontra pessoas assim? Pessoas que não querem trabalhar nas oportunidades que lhes são conferidas por acharem-se boas demais para aceitarem essas oportunidades. E então, o que o autor aos Provérbios diz? Isso já há seus 2.000, 2.800, 2.900 anos atrás, que isso também é preguiça. Não é porque a pessoa é intelectual e gosta de estudar, não, é porque ele é preguiçoso. Tá? Então, cuidado com pessoas que se cercam de desculpas, se cercam de dizendo que são que gostam de estudar e tal, mas a vida está mal encaminhada. Pode ser que essa pessoa esteja sofrendo da preguiça e ela precisa ser confrontada em amor, com muito carinho, muita misericórdia, para que ela entenda que ela não tem para onde correr. Se ela continuar com os braços cruzados, tosquenejando, se achando o bonzão, achando que as oportunidades que lhe são conferidas não são dignas da sua exímio mente superior, ela precisa ser confrontada para reconhecer o seu pecado. Por conta de tudo isso, nós temos alguma dúvida a respeito desse assunto? Alguma aplicação, algum contexto que queira apresentar? Só para a Fátima presente, ela também, boa noite, presbítero Eldo. Tudo bem? Benção. Então, assim, só para termos aqui uma noção, né? Então, nós temos alguns tipos de comportamentos que destacam a pessoa que é preguiçosa. E pode ser que alguma dessas pessoas possa ser você. Então, considere essas coisas, arrependa-se, né? Busca o Senhor. Nós temos que ver o problema moral da preguiça, tá, meus irmãos? O problema moral, essa preguiça, ela é um problema moral, tá? Ela faz parte ali da lista de pecados e não somente da lista de pecados, mas ela praticamente ela invade todos os setores da vida do homem, todos. Porque a preguiça, ele é um dos efeitos da queda. A preguiça nada mais é do que uma forma do corpo tentar economizar energia. A preguiça, ela é uma tentativa de economia para evitar desperdícios, para evitar o uso excessivo da força em alguns empreendimentos. A preguiça é isso. É eu não me esforçar como eu deveria ou economizar a minha vida para os esforços necessários da vida. E nós temos que ver aqui a preguiça, ela é muito mal vista pelo próprio Deus, tá? É importante nós notarmos que Deus, ele é um Deus dinâmico, ele trabalha, ele empreende. Nós temos ali o dia sétimo apresentado pelo Senhor como o dia em que o Senhor descansou, mas como um descanso da criação, mas não um descanso da sua obra de preservação da criação. Desde o momento em que o Senhor criou todas as coisas até hoje, o Senhor tem trabalhado para sustentar o cosmos e sustentar toda a vida. O próprio Senhor Jesus falou a respeito do seu próprio Pai. E o Pai trabalhou e trabalha até hoje. Deus é um Deus trabalhador. Eu gosto de confrontar, trazer aquele pensamento, né, das pessoas que veem o trabalho como uma maldição. O trabalho foi amaldiçoado, mas o trabalho no seu nascimento, ele é uma bênção. Alguns usam a seguinte piada, né? A pessoa que inventou o trabalho tem que ser executada ou tem que apanhar. Só que quem inventou o trabalho foi o próprio Deus. Deus é quem inventou o trabalho. O Senhor criou o homem e o homem recebeu a responsabilidade de cultivar o jardim do Éden que o Senhor tinha plantado. E vejam um detalhe interessante que a palavra cultivar ali, ou a palavra lavrar a terra, né, que está na nossa versão revista atualizada, a palavra lavrar, ela tem a mesma raiz da palavra
culto. Culto é trabalho. Então, tanto o lavrar a terra quanto o prestar culto ao Senhor no sétimo dia é culto. Tá? Tanto é que a palavra culto, diversas vezes, ela é traduzida como a palavra serviço. Por exemplo, em Apocalipse, os santos os servirão dia e noite. A palavra servirão ali é a mesma palavra culto. Então, culto, trabalho, eles estão praticamente ligados. O culto que nós adoramos ao Senhor, o culto solene no domingo, ele é o ápice, a consequência final de uma vida de culto que os crentes tiveram durante a semana. Por isso que ele é o culto solene, a solenidade do culto no dia do Senhor, ela é o ápice de toda a forma de culto que nós tivemos durante a semana. Cultuando a Deus servindo no trabalho, cultuando a Deus servindo no cuidar das crianças, cultuando a Deus servindo como esposo, como esposa, cuidando do lar, na meditação das Sagradas Escrituras. Então, o ápice é o serviço máximo solene, que é o dia do Senhor. Então, nós temos que ver que é Deus quem criou o trabalho e o trabalho se tornou uma maldição como um princípio para ensinar, para nos regular com respeito a este mundo, que o nosso fim não é aqui. Por isso que o nosso trabalho hoje é um trabalho que nos exaure, é um trabalho que exige do nosso suor, é um trabalho que não rende porque a terra produziria espinhos e abrolhos. Toda forma de trabalho a gente dá, entrega nosso 100% e parece que só rende 40%. Isso é a maldição bíblica que foi descrita lá em Gênesis. Mas o trabalho em si não é maldição. Ele foi amaldiçoado para que nós sejamos recobrados na nossa consciência de que o nosso fim não é o trabalho, é Deus. Mas o trabalho não é maldição, é dádiva do Senhor. Agora eu gostaria que vocês vissem como que Deus enxerga a preguiça. E eu quero ir com vocês lá em Mateus, no capítulo 25, Evangelho de Mateus, capítulo 25, versículo 26. Nós estamos aqui falando do sermão escatológico de Jesus Cristo. Jesus Cristo está falando sobre o seu retorno. No versículo 13 ele diz: Vigiai, pois não sabeis o dia nem a hora em que o noivo voltará. Jesus está falando sobre o retorno dele. E aí Jesus traz uma parábola, a parábola dos talentos. Ele se mostra como um rei, como um senhor, e pega os seus bens, as suas propriedades, chamadas também de talentos, divide entre os seus servos esses talentos uma forma não igualitária, mas uma forma proporcional à sua capacidade de trabalho de cada um dos servos. A um ele deu 5 talentos, a outro ele deu 2 talentos e a outro ele deu 1 talento. E esse senhor ele sai a viajar. Quando ele retorna, ele cobra o rendimento desses bens. Se alguém ganhou uma fazenda, agora tinha que ter umas 2, 3 fazendas e uma grande boiada. Se uma pessoa ganhou um laguinho sem peixe, deveria ter agora um laguinho cheio de carpa e de tilápia para o senhor pescar à vontade. Se alguém ganhou uma canoa furada, ele tinha que ter agora, no mínimo, uma canoa consertada e mais umas 3 canoas para o patrão poder pescar à vontade. É isso aí. Só que olha só, o que ganhou, recebeu 5, produziu outros 5, o que recebeu 2, produziu outros 2 talentos, e o que recebeu 1 não fez nada. E por que ele não fez nada? Porque ele teve medo do seu senhor? Olha só, receoso, palavra receoso aqui, teve medo. Por ter medo, escondi na terra o teu talento. Aqui tens o que é teu. Ou seja, entregou a mesma canoa furada que tinha ganhado do Senhor. Veja o versículo 26 agora. Respondeu-lhe, porém, o Senhor, servo mau e negligente. Preste atenção nessa palavra negligente. Negligente aqui, na língua grega, ela tem uma outra tradução. Hesitante e demorado. Estão vendo? O que é demorado, como a gente viu antes? Demorado é sinônimo para preguiçoso. Preguiçoso. Então, negligente aqui não é negligente porque ele teve medo. Negligente aqui é porque ele foi uma pessoa demorada. Amanhã eu faço.
Amanhã eu faço. Não, amanhã. Porque a igreja tem várias pessoas que fazem a mesma coisa que eu. Porque na igreja tem muitas pessoas que podem fazer a mesma coisa. Porque na igreja já tem muitas atividades. Porque isso, porque aquilo, porque aquilo outro. Meu querido, se Deus te deu algo que só você sabe fazer e você não faz, você não pode usar os recursos que estão na tua volta como desculpa para isso. Não pode. Porque aqui, ó, o próprio Cristo, é Cristo aqui, ó, no versículo 26, quem está te chamando de servo mau e preguiçoso. Ponto. Você tem a faca, tem o queijo na mão, tem a pá, tem a boa terra, tem a semente, tem a água, tem o adubo, tem tudo isso. E que eu fica dizendo, ó céus, ó vida, um leão me devorará, o Senhor te vê como um servo mau e negligente. Aqui não podemos falar também somente da igreja. Aqui é todos os recursos que Deus colocou nas nossas mãos para administrarmos. A nossa vida, o nosso tempo, a nossa saúde, tá? Aí a pessoa fica negligenciando em começar um cuidado maior com a saúde. Está sendo negligente, preguiçoso. Deus o vê como mal, está administrando mal aquilo que Deus te deu. Recurso financeiro, o trabalho, educação dos filhos, discipulado da família, tudo isso que Deus colocou nas tuas mãos para fazer, você se torna hesitante, negligente em fazer, Deus chama-o de mal, servo mal, porque não está administrando coerentemente aquilo que o Senhor colocou nas suas mãos. Então, assim, meu querido, minha querida, toma alento, confessa ao Senhor e procure não ser mais negligente com aquilo que Deus colocou nas suas mãos para administrar. Vamos aplicar tudo isso, então, meus amados? Alguma questão? Eu tenho só alguns minutos, tá? Eu tenho menos de 10 minutos por conta que eu estou numa conta que só dura 40 minutos aqui o acesso, tá? Mas alguém tem alguma questão, alguma pergunta? Não? Bom, seguimos então. Eu quero trazer algumas aplicações aqui para nós, tá, meus queridos? Algumas aplicações aqui. Oi, A Guilherme. primeira delas, oi. O pessoal precisa desligar o microfone que está dando interferência. Oi? Tem pessoas que têm que desligar o microfone que está dando interferência. Certo. Vou fazer aqui só um pouquinho, então. Tá dando interferência, né? Tá bom. Bom, tranquilo. Fechado aqui o microfone. Estamos escutando bem agora, né? Ótimo. Bom, aqui, então. Só quero mostrar aqui para vocês aqui então umas considerações que nós precisamos tomarmos, tá? A primeira delas, meus irmãos, se você percebeu que em algum ponto você tem se tornado preguiçoso com respeito ao que Deus tem feito, se você tem se tornado preguiçoso com respeito ao que Deus tem feito, confesse a Deus a tua preguiça, tá? A gente fica muito focado nos pecados que chamam mais atenção, né? Que são escandalosos, tipo adultério, prostituição, a questão de alguém surrupiar o bem de um outro irmão, de uma pessoa, o pecado da fofoca, mas tem pecados que nós não prestamos atenção. Alguns deles, por exemplo, a gula. A gula é uma manifestação de uma falta uma falta de consciência, uma falta de contentamento com Deus, que ela tenta buscar o contentamento na comida. É pecado. A preguiça também é uma falta de contentamento, ou aliás, um excesso de contentamento consigo mesmo ao ponto de não querer nem comer, ao ponto de querer ser igual a Deus. Eu não preciso de comida, então eu vou ficar aqui deitado na minha caminha porque no sono é melhor. Então, se você se enxerga como um preguiçoso, e nós temos que analisar isso na nossa vida de forma coerente, confesse a Deus isso. Chegue diante do trono da graça, abra o coração para Deus e diga: Deus, eu sou um preguiçoso, o Senhor sabe disso. Eu não tenho vontade de trabalhar, eu não tenho vontade de fazer as coisas. Em casa,
a louça fica 3, 4 dias na pia e eu não me viro para ela. Eu prefiro ficar nas redes sociais do que resolver os problemas de casa. Isso é preguiça. Confesse a Deus. Peça perdão a Deus. Abra o coração a Deus e peça que Deus te restaure, para que tu não seja mais preguiçoso. Deus, ele trabalha até hoje. Cristo, ele ascendeu aos céus e está trabalhando até agora. O Espírito Santo, ele geme por nós com gemidos inexprimíveis. Ele roga a Deus, intercede, ele trabalha. Cristo está intercedendo por nós e Deus está trabalhando. Seja você também um servo do Senhor e trabalhe. Outra questão. Você que é pai, você que é mãe, que tem filho em casa e você está vendo que teu filho tem 28 anos, 29, 30 anos e ainda não saiu de casa. Não saiu de casa. Isso pode ser um problema relacionado à preguiça. Eu sempre gosto de dizer, né, que o pai ele corre de casa, a mãe estraga. Porque a mãe fica com pena do filho, às vezes tem mãe que fica com pena, assim, o filho reclama, ai, o meu chefe é bruto, meu chefe falou umas coisas para mim que eu não aguentei, e a mãe, ai, meu filho, sai desse trabalho, porque Deus vai te dar o melhor. Não! Não, mãe querida, você tem que forjar o caráter do teu filho, aquilo que tu não conseguiu forjar quando ele era teu filho, estava nos teus braços, tem que deixar Deus forjar por meio do trabalho. Então, una o pai assim, ó, e bota o teu filho para trabalhar. Meu filho, trabalha, vai trabalhar, vai procurar ter a tua vida, vai procurar ter teu rendimento, vá para a faculdade, mas trabalhe. Procure incentivar os teus filhos a saírem de casa, a procurar trabalho. Mas eu já falei para ir trabalhar, como é que eu faço isso? Irmão, irmã, crie uma necessidade. Provérbios, capítulo 16, versículo 26, ele diz o seguinte, ó. Olha que lindo. Perdão, eu estou aqui em outro livro aqui. Provérbios, capítulo 16, versículo 26, ó. Olha só o que o texto diz. A fome do trabalhador o faz trabalhar, porque a sua boca a isso o incita. Então, crie necessidades. Eu tenho um amigo meu, seminarista, ele tem dois rapazes, dois filhos, um jovem, entrando na mocidade já, e um outro adolescente. E aí, o que ele faz? Ele compra refrigerantes lá de uma marca boa e ele guarda na geladeira, latinhas de refrigerante. E ele chega em casa e ele diz assim, ó, isso aqui é só meu, é só do papai. E ele pega o refrigerante, senta na frente dos filhos dele, assim, ó, e toma a latinha, só ele. Por que ele faz isso? Ele está mostrando para os filhos dele que vale a pena ser pai, que vale a pena ser chefe de família, porque chefe de família não tem só responsabilidades, tem regalias. E se eles forem pais, eles terão direito de comprarem aquilo que eles quiserem. Então, crie necessidades. Se o filho está com o tênis furado, o solado está furado, e ele diz assim, pai, mãe, meu tênis está ruim, e ele tem idade para trabalhar, diga para ele, meu filho, está ruim. Tá ruim tu também aí sem ter dinheiro para comprar teu tênis, né? Vai namorar, vai comprar o quê? Vai levar para comer um cachorro quente, se nem dinheiro tem para isso? Vai pedir o dinheiro do papai na frente da namorada? Coisa feia, hein, filho? Vai trabalhar. Vai trabalhar. Então crie necessidades na casa de vocês. Comece a ensinar os filhos a lavar a própria louça, a lavar a própria roupa, a comprar o seu sabão em pó, o seu amaciante, a pagar uma das contas em casa. Ensine eles por meio da necessidade. Porque se o seu filho tiver com 40 anos e o senhor prover que te dê qualquer piripaque, que você venha a se encontrar com o Senhor, o teu filho sofrerá muito, porque ele não saberá como suprir as suas necessidades. Porque você passou o tempo inteiro passando a mão na cabeça dizendo, ai, meu filho querido, meu ídolo amado, você é meu e é totalmente meu. Então, crie necessidades para quem sai de casa. E o filho, o que ele faz? O filho que mora ainda com os pais, né, que ainda não se casou, que tá aí procurando uma varoa, o varão, né, tá procurando aí um casamento, trabalho, o que ele pode fazer? Assuma alguma responsabilidade em casa, não permita que teus pais lavem a tua roupa, lave você as tuas roupas, lave você a tua louça, compre as coisas que você quer comer, ah, pague as contas da casa dos teus pais, mesmo que eles tenham, mesmo que eles consigam suprir todas as contas, mas crie essa necessidade de você saber
que tens uma responsabilidade de pagar as contas e de cuidar da tua própria roupa. Então, crê em necessidade. Comprometa-se também com tudo aquilo que vier à tua mão para fazer. Eu tenho só 3 minutos. Eclesiastes, no capítulo 9, versículo 10, diz o seguinte: tudo quanto te vier à mão para fazer, faze conforme as tuas forças, porque no além, para onde tu vais, não há obra, nem projetos, nem conhecimento, nem sabedoria alguma. Tudo que vier à tua mão, coloque-se como responsável em dar o teu melhor. Mesmo que você saia no prejuízo, mesmo que aquilo venha tomar um tempo em demasia que você não tenha de onde tirar, mesmo que você tenha que pagar para terminar tal missão, comprometa-se fazendo o teu melhor. Tá? Isso são pequenos exercícios para vencer a preguiça. Mas antes de tudo isso, confesse a Deus a tua preguiça. Chegue diante de Deus e diga: Senhor, perdão, Pai, porque eu sou um preguiçoso. E a Bíblia diz que o Senhor odeia preguiçosos, porque o Senhor é um Deus que trabalha e trabalha até hoje. Certo, meus queridos? Vamos orar mais uma vez. Está terminando o tempo aí, depois eu vou colocar lá no YouTube o vídeo, tá? Santíssimo Deus, eterno Pai, nós chegamos diante do Senhor, ó Pai, para abrir nosso coração. Tu que sondas a mente e o coração, conhece todas as coisas. Senhor, tem misericórdia, Senhor, de nós. Tem misericórdia da nossa miséria, da nossa preguiça. Tem misericórdia, Senhor, da nossa mania de nos pouparmos o trabalho, de abrirmos mão de resolver os nossos problemas pequenos, como lavar uma louça, lavar uma roupa, ir para uma casa, por conta do entretenimento, por conta da nossa carne dizendo que é melhor ficar no sofá, vendo um videozinho sem graça, que não vai nos edificar em nada, do que resolver os problemas que estão diante dos nossos olhos para resolver. Tenha misericórdia, Pai, porque reconhecemos hoje que tudo isso nada mais é do que preguiça. Não é busca por entretenimento, não é busca por contentamento, mas é apenas preguiça. É a nossa dopamina gritando no nosso cérebro que nós queremos ficar parados naquela situação. Senhor, ajude-nos, Senhor, a sermos operantes, a sermos abundantes no trabalho e a trabalharmos assim como o Senhor, nosso Deus, trabalha até hoje. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Isso aí, meus amados. Eu vou ter que... Obrigado, Guilherme. Amém. Obrigada. Eu vou ter que desligar porque está terminando. Tem 1 minuto aqui, ó. Minha tia. Essa é minha tia, ó. Essa é minha tia. Hoje eu vi, ela foi estudar, vim estudar a Bíblia com ela hoje. Ah, bênção. Deus te abençoe. Amém. Josélia também, Deus te abençoe. Deus abençoe, tá? Vocês todos, querida, estudando a Bíblia. Ó, que Amém. bênção. Deus Deus abençoe, tá, meus Guilherme. Boa amados? noite. Boa semana. Boa semana também. Deus vos Amém. abençoe. Boa semana para É. você.